Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. Oh, 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they shall feast eternally. Oh, come and dine, Master Christ, come and dine. Oh, you may feast at Jesus' table all the time. Hey, the great multitude, turn your water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Oh, come and dine, Master calleth, come and dine. Dine on the Word. You may feast at Jesus' table all the time. Yeah, big multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Now as we separate, as we go from our different homes, let's go with prayer now. Let's sing our good old dismissing song. How many knows it? Take the name of Jesus with you. Everybody together now, let's sing. Take the name of Jesus with you. A child of sorrow and of woe. It will joy comfort with you. Take every woe. Precious name, oh how sweet, oh what Listen, at the name of Jesus bow we, falling prostrate at his feet. King of kings, heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious Jesus with you as a shield from every foe. When temptations pass you down, I'll bring the holy name in prayer. Precious name, oh,
And whenever just something is burning in your heart, not to go there to argue now, not to go there to fuss, but to go there to worship. Wow. And to go home refreshed. Isn't that a wonderful life? How many has experienced that? Let's see your hand. Amen. Praise God. That's right. Let us sing that. Peace, peace. Peace, wonderful, coming down from the Father above. Sweet over my spirit, in the fabulous billows of. I want you to do something now. Everyone who's sitting right next to you, shake hands with them. Say, God bless you, brother, sister. I want to meet you in heaven. Amen. Coming down from the Father above. Sweet over my spirit forever. Oh, my. In the fabulous billows of down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I died. There to my heart was the blood. Glory to His glory to His name. Glory to His precious name. There to my heart was the blood. Glory to Now, while we sing the next verse, I want the sick could line up right up here now for the prayer, right over on this side. And I want the ministers, if they'll come forth now to help us pray for the sick. Line up on the right-hand side, come around this way. That's right, over on the right side. Those to be prayed for. I am so wondrously saved from sin. Jesus, so sweetly alive in thee. There at the cross where He held me. Glory.
Oh, living, all things are only. He's God, that's all. Ele é Deus. Isso é tudo. He's omnipresent. Ele é onipresente. See, he's everywhere. Está vendo? Ele está em toda parte. I just thought I'd leave it hang and see how it took a hold, you know. Eu pensei em deixar isto no ar para ver como pegaria, você sabe. He's omnipresent. Ele é onipresente, That makes him God, because it's God alone can be omnipresent. Isso faz Deus, porque somente Deus é que pode ser onipresente. So he said, the Son of Man, which now is in heaven. See? Amen. Por isso ele disse, o Filho do Homem que agora está no céu. Está vendo? No man has ascended up, but he that come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. Ninguém subiu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. There he was standing on top of a house, yet in heaven. See? Lá estava ele, de pé, no alto de uma casa, todavia no céu. Está vendo? He's omnipresent. That makes him God. That's the only thing that can be omnipresent is God. Ele é onipresente. Isso o faz Deus. É só ele que pode ser onipresente. É Deus. Now, tonight, I just got the very heel of Brother Neville's wonderful message to the church. Agora, esta noite eu só peguei o finalzinho da maravilhosa mensagem do irmão Neville para a igreja. The Lord bless it and add to it. O Senhor a abençoe e acrescente a ela. And you see, he left you hanging there on meditation. That's good. E veja, ele deixou vocês em suspense aí, em meditação. Isso é bom. Keep that in your heart all the time. Mantenha isso em seu coração todo o tempo. And now, we're going to have communion tonight. E agora vamos ter comunhão esta noite. And that's the time that we all enjoy, I'm sure. E tenho certeza, esta é a ocasião que todos nós desfrutamos. I think it's a delight of a Christian's heart is to know that he is coming to keep a commandment that Jesus left us. Eu penso que é o deleite do coração cristão saber que ele vem para guardar um mandamento que Jesus nos deixou. These two commandments that Jesus left us, two material things. Há dois mandamentos que Jesus nos deixou, duas coisas materiais. One of them is the communion service, and the other is water baptism. Uma delas é o culto da comunhão e o outro é o batismo nas águas. Otherwise, there's no touch, handle, nothing else left in it. See? Com exceção disso, não há nenhum tocar, manusear, não resta mais nada nisso. Vejam, Just no penance and dragging on your knees and all these other kind of things. It's just water baptism and communion. simplesmente nenhuma penitência, arrastar-se sobre seus joelhos e todos esses outros tipos de coisas. E simplesmente batismo nas águas e comunhão. So we're always happy to come to this. Assim sendo, sempre nos alegramos em vir a isto. I believe the Bible said, blessed is he that does his commandments. Eu creio que a Bíblia disse: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. They have the right to enter into the tree of life or into the city, the holy city. Eles têm o direito de entrar na árvore da vida, na cidade, a santa cidade. For without are dogs, whoremongers, and so forth, which is to be cast away. De fora ficarão os cães, os que se prostituem, e assim por diante, que haverão de ser rejeitados. And then the communion service is always a real strict one because it brings us to a showdown. See? Então o culto de comunhão é sempre um culto bem rigoroso, porque ele nos leva a um confronto. Vejam,
as we'll read in a little while in the Scripture. Como leremos aqui a pouco na Escritura. We have a Brother Brown sitting here tonight, Brother Dow, Brother Brown, and Brother McKinney. Nós temos um irmão Brown sentado aqui esta noite, o irmão Dowd, e o irmão Brown e o irmão McNay. I can't think of the other brother's name sitting over there. E eu não consigo me lembrar dos nomes dos outros irmãos sentados aí. But we're glad to have them from up in Ohio. Mas estamos contentes em recebê-los de lá de Ohio. I see Brother Pat Tyler here and Brother Stricker back there, the ministers of the gospel, which is behind me. Eu vejo o irmão Pat Tyler aqui e o irmão Stricker lá atrás, os ministros do Evangelho, os quais me apoiam. Brother Collins also, and Brother Hickerson. O irmão Collins também e o irmão Hickerson. Now, Brother Stricker, how is the wife's finger? Agora, irmão Stricker, como está o dedo da esposa? Doing all right. Indo bem. A única coisa que aquele batismo faz é apenas um testemunho de que você crê que Christ died and rose again the third day, and you've accepted him as your personal Savior. Que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e você o aceitou como seu salvador pessoal. And you are dead anymore to the things of the world. E você já está morto para as coisas do mundo. Showing to the world that you die with him and are raised with him in the resurrection. Mostrando ao mundo que você morre com ele e ressuscita com ele na ressurreição. It's an outward expression that an inward work of grace has been done. É uma expressão exterior de que uma obra interior de graça foi realizada. It has nothing to do with giving you salvation. Não tem nada a ver com dar-lhe salvação. Because the blood of Jesus Christ, Porque o sangue de Jesus Cristo, the only thing you had to do is just say, go ahead and be baptized, and Jesus wouldn't have had to die. se a única coisa que você tivesse de fazer apenas, digamos, fosse ser batizado, Jesus não teria de ter morrido. I've taken death to bring life, always. Sempre foi necessário morte para trazer vida. Because we only live by death. Porque nós somente vivemos pela morte. Anything can only live by death. Qualquer coisa só pode viver pela morte. Dead substance is what we live by when we eat. É através de substância morta que nós vivemos quando comemos. Every day you eat, something has to die for you to live physically. Cada dia que você come, algo tem de morrer para você viver fisicamente. Well, you say, I don't eat meat. Bem, você diz, eu não como carne. Well, I don't care what you eat, something died. Ora, não me importa o que você coma. Algo morreu. That's right, you eat a potato, it died. Isso mesmo, você come uma batata, ela morreu. You eat kale, it died. You eat bread, wheat died. Corn died. Você come couve, ela morreu. Você come pão, o trigo morreu. O milho morreu. Whatever it was, some form of life dies because you only live by dead substance. Seja o que for, alguma forma de vida morre porque você só vive por substância morta. And then if you have to live natural by dead substance, how much more does it take in something that died that you might live eternally? E então, se você tem de viver naturalmente por substância morta, quanto mais foi necessário algo morrer para que você pudesse viver eternamente? Christ died that man can live again. Cristo morreu para que o homem possa viver de novo. That only has life is in Christ. E esse só tem vida em Cristo. Now, these outward expressions. Agora, essas expressões exteriores. And we see Brother McKinney, who is an ordained Methodist minister, who has seen the light of full gospel. E nós vemos o irmão McNay, que é um ministro metodista ordenado, que viu a luz do evangelho completo. We believe him. Nós cremos nele. A lovely brother, got a nice family, and he's come to us. Um irmão amável, tem uma família simpática, e ele veio até nós. And he's trying to hold a little group together there in Ohio. E ele está tentando manter unido um pequeno grupo lá em Ohio.
with Brother and Sister Dow and the rest of the brethren there. Com o irmão e a irmã Daut e o resto dos irmãos lá. And we love him here, and we believe him to be a man called of God. E nós o amamos aqui, cremos ser ele um homem chamado por Deus. So, as we did to Brother Jim Sink, to Brother Grim Snelling, to Brother Junior Jackson, to Brother Willard Crace, Assim como fizemos com o irmão Jim Sinking, com o irmão Graham Snelling, com o irmão June Jackson, com o irmão Willard Crazy. everyone that we send out from here, we bring them before this congregation, giving this testimony as like manner as you've heard. Com cada um que nós enviamos aqui, nós o trazemos diante desta congregação, dando esse testemunho da mesma maneira que vocês têm ouvido. Laying hands upon them that we believe that they are called of God and give our sanction to it and ask God's blessings to go with them. Impondo-lhes as mãos, uma vez que cremos que eles são chamados por Deus e damos nossa sanção a isso e pedimos que as bênçãos de Deus lhes sigam. You find something different out of the Bible. If you do, it'll be out of the Bible. Encontre você algo diferente fora da Bíblia. Se você encontrar, será fora da Bíblia. That's exactly the way they did it in the Bible time. Essa era exatamente a maneira que eles faziam no tempo da Bíblia. Was lay hands upon them and ordination. Era impor as mãos sobre eles em ordenação. They laid hands upon the deacons and put them in the church. Eles impunham as mãos sobre os diáconos e os colocavam na igreja. Everything was by laying on of hands, not signing up a bunch of papers and joining a certain creed or something like that. Tudo era por imposição de mãos, não assinando um montão de papéis e unindo-se a certo credo ou algo assim. They laid hands on him, turned him loose in the Holy Spirit and let him go. Amen. Eles impunham as mãos e o deixavam livre no Espírito Santo e deixavam ir. Amém. God lead him the way he wants to. That's all. Deus o guia de maneira que Ele quer, isso é tudo. That's the way we believe in doing it. Essa é a maneira que nós cremos em fazer isso. Brother McKinney, we're happy tonight to see you come the way you have come. Irmão Mickney, estamos felizes esta noite em vê-lo vir da maneira que o fez. And the thing that you are trying to do to accomplish something for Christ. E aquilo que está tentando fazer, realizar algo para Cristo. And we do not disfellowship any church, any member of any church, Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic, whatever it might be. E nós não deixamos de ter companheirismo com qualquer igreja, com qualquer membro de qualquer igreja, metodista, batista, presbiteriana, católica, seja o que for. We believe that the Spirit of God deals with individual. Cremos que o Espírito de Deus trata com o indivíduo. And in every church there is Christians throughout the whole church world as so called today. E em cada igreja há cristãos em todo o mundo eclesiástico que é assim chamado hoje. I believe there's Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutherans who love God. Eu creio que há metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos que amam a Deus. And the only thing that they know about Him, E só baseados no que conhecem a respeito dele, they live as close as they can, as close as they know how are taught to live. eles vivem tão fiéis o quanto podem, tão fiéis o quanto saibam ou sejam ensinados a viver. Some people think all they have to do is just put their name on the book and join the church. That's all they need to do. Algumas pessoas pensam que a única coisa que tem que fazer é apenas colocar seu nome no livro e unir-se à igreja, que é só isso que precisam fazer. Mother belonged to a certain church. Daddy belonged to a certain church. Mamãe pertencia a certa igreja, papai pertencia a certa igreja. Well, that's all they know to do. Bem, isso, vejam, é só isso que eles sabem fazer. But Jesus told this ruler of the Jews this morning, Mas Jesus disse àquele príncipe dos judeus certa manhã: except the man be born again, he cannot even see the kingdom of God. aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino de Deus. No matter what church you belong to,
Não importa a que igreja você pertença. And he said, talked about the new birth. Falou a respeito do novo nascimento. He said, me an old man to enter the mother's wombs and so forth, be reborn. Ele disse, eu, um homem velho, entrar no ventre da mãe e assim por diante, renascer? He said, you're a master in Israel and don't know these things? Ele disse, tu és mestre em Israel e não sabes isto? See, the church world gets it so organized and twisted till it's just a bunch of creeds. Bem, como o mundo eclesiástico torna isso tão organizado e torcido até ser apenas um punhado de credos? That's man-made theories set into spiritual things. Essas são teorias feitas pelo homem, colocadas como coisas espirituais. Things will separate itself from it every time. E coisas espirituais se separarão disso toda vez. As the old saying is, you can't mix oil and water. Você, como diz o velho ditado, não se pode misturar óleo com água. It just won't mix, that's all. Simplesmente não se misturam. Isso é tudo. There's no ingredients there will mix. Aí não há ingredientes aí que se misturem. And that's the way it is now. E assim é agora. We believe that the Holy Spirit calls man. Cremos que o Espírito Santo chama homens. The Holy Spirit ordains man. O Espírito Santo ordena homens. No matter we could lay hands on Brother McKinney or any other minister. Não importa, poderíamos impor as mãos sobre o irmão Mickney ou qualquer outro ministro. Hour after hour and all day long and give him long sheets of paper he could sign. Vez após vez, durante todo o dia e dar-lhe longas folhas de papel que ele pudesse assinar. Vows to creeds and it'll never do a thing to him. Fazer voto aos credos, isto jamais lhe adiantaria nada. But let the Holy Ghost strike him once. That's it. That does it. Mas deixe o Espírito Santo alcançá-lo uma vez. É isso. Isso dá conta do assunto. Nobody has to tell him anything else. Ninguém tem de dizer-lhe mais nada. He's gone. That's all. Ele vai. Está vendo? É só isso. And then the only thing we can do is a fellowship that we recognize our brother is in that position. E então a única coisa que podemos fazer é um companheirismo em que reconhecemos que nosso irmão está nessa posição. God bless you, Brother McKinney. Deus abençoe o irmão Mickney. You'll come up here forward just a moment. O irmão virá aqui à frente um instantinho. Brother Neville, O irmão Neville, Brother Collins, o irmão Collins. ministers, if you'd like to stand by, we would be glad for you to come up here just a minute. If you're Ministros, se desejarem estar ao lado, seria um prazer se viessem até aqui um minutinho. come this way and turn to the audience, Brother McKinney, right like this. Queira vir aqui e se voltar para a audiência, irmão Mickney, bem assim aqui. How many knows Brother McKinney's met him around? Quantos conhecem o irmão Mickney? O ficaram conhecendo aqui? How many believe him to be a godly man? Quantos creem que ele é um homem pio? Raise your hand, circle. Levante sua mão, certamente que sim. We are happy tonight, Brother McKinney, as we stand on the sides of you here, by your side, with this congregation, to know that you've accepted the fellowship of full gospel preaching. Estamos felizes esta noite, irmão Mickney, enquanto nos pomos de pé a seu lado, aqui ao seu lado, com esta congregação, em saber que o irmão aceitou o companheirismo da pregação do Evangelho completo. That you're determined by the grace of God to hold up the standard of the Bible. Que o irmão está decidido, pela graça de Deus, a levantar o estandarte da Bíblia. Regardless of what anything says around you, take your stand upon God's eternal word in there. Independente do que qualquer um diga acerca dela, tome sua posição na eterna palavra de Deus. No matter what organization tries to kick it sideways, you stand just exactly the way it's supposed. You stay right in it. Então não importa que a organização tente chutá-la de lado, permaneça exatamente com a maneira como ela está escrita. Permaneça exatamente com ela. That's the way. Esta é a maneira.
That's the way we believe here, isn't it? We all believe it that way. É desta maneira que cremos aqui, não é? Todos creem nela dessa maneira. May the grace of God ever be with you. Que a graça de Deus possa estar sempre contigo. Now, you pray your own prayer in a way that God will take our brother. Agora façam sua própria oração de maneira que Deus aceite o nosso irmão. Vamos dar continuidade ao culto, irmãos, cantando o hino de número 196. Vem cear.
Vamos para a oferta, irmão Antônio. Boa noite, irmãos. Nós estamos agradecidos a Deus pela recuperação da família do irmão Jorge. Graças a Deus. Passaram pelos problemas, mas já estão aqui firmes, né? Eu quero ler em São João. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, porque vai ser uma leitura longa. Obrigado. É São João, capítulo 6, a partir do verso 47. Jesus estava na sinagoga. Sinagoga é um templo judeu. Ele estava ensinando os discípulos. Não dá para nós raciocinar as coisas de Deus de forma natural, né? Mas nós precisamos de entender primeiro o lado espiritual e depois encaixar dentro do tempo que cada coisa teve o seu acontecimento. Eu estava vendo alguns vídeos que são curiosos e até importantes, de pessoas que vão no Oriente e fazem reportagens sobre, por exemplo, a cidade de Éfeso, depois a cidade de onde Abraão passou. E eu estou com o nome aqui, mas ele não consegue reproduzir. Abraão saiu de Ur. Aí ele foi para onde? Para onde que foi Abraão? Ninguém lembra, né? Está tudo igual eu mesmo.
Mas a cidade que ele parou, gente, está tão claro aqui, o irmão está complementando, né? A cidade de Abraão, hoje ela é um monumento, é uma coisa assim, que eles consideram patrimônio da humanidade. E a moça, até parece ser da mensagem, estava ali fazendo uma reportagem completa sobre a condição daquela cidade hoje, o que ela representou, onde esteve Abraão, e o pai de Abraão foi até lá. Foi até lá. O irmão de Abraão foi também morar naquela cidade. Parece que Abraão conseguiu trazer a família até aquela cidade. E eles dizem que lá estava o irmão de Abraão, pai de Rebeca. Foi lá que eles buscaram Rebeca, naquela cidade. E eles mostrando hoje a condição lá, muda muito. O homem pode ter 7 mulheres, aqueles casarões grandes, parecendo mais uma caverna. Harã. Lá eles chamam o H de R, Harã, mas é Harã. Então eles podem casar com 7 mulheres. É a cultura deles lá, a lei deles, né? Como eu falei hoje sobre o casamento e divórcio. A coisa mudou muito, né? Só que a mulher, cada mulher tem o dia de servir o marido. E quando elas vêm para chegar aonde está o marido, ali dentro de uma sala, tem bem na passagem assim para dentro da sala, uma muretinha de tijolo, um tijolinho atrás do outro. E se a mulher que viesse tropeçasse naquele tijolo, ela era divorciada na hora. Mandava buscar outra para ficar no lugar daquela. Ela não podia tropeçar naquele tijolo, que lhe representava um descrédito em todos os sentidos daquela mulher. Brincando com a mão, Antônia disse, nós idosos levamos o pé assim para passar uma coisa, pensando que vai passar bem por cima. De repente bate e sai tropeçando, né? É o reflexo. E depois eles falaram eu estava vendo também sobre a cidade de Éfeso, que hoje são apenas ruínas. Eles mostram ali, através da filmagem, aquela cidade completamente destruída, caída. É até muito bom você ver essas coisas. Quem está fazendo aquilo está pensando em visualizações no YouTube, né? Para ganhar dinheiro. Mas são bons porque, além da mensagem do irmão Brana, as eras da igreja, porque o irmão Brana fala sobre tudo isto, especialmente nas eras da igreja de Éfeso. Mas quando você vê aquilo sendo filmado, hoje na realidade, dá uma confirmação, né? Que traz uma confirmação e um melhor conhecimento, porque você está empregando mais órgãos para ajudar a memorizar aquilo. É o tato, é a visão, a audição, tudo ajuda você a aprender. Então hoje é uma cidade destruída, Éfeso, completamente em ruínas. Isso mostra que
essa primeira era da igreja, ela passou, né? Éfeso passou. E, no entanto, a igreja do Senhor Jesus, que estava lá naquela cidade de Éfeso, foi comparada com Josué. Fez um paralelo com Josué. Confrontado, né? Confrontar é comparar. Então ela foi confrontada, Éfeso, com Josué. Eu gosto muito de observar a ordem da gramática, irmãos. Porque, dependendo da ordem, pode mudar muito o sentido. Por exemplo, a Bíblia não diz que confrontando Josué com Éfeso. Porque Josué veio muito primeiro, mas não é confrontando Josué com Éfeso, é confrontando Éfeso com Josué. O sentido é outro. Porque o que o irmão Branham está enfatizando nesse assunto é mostrando uma igreja que estava na primeira era com Josué, que estava muitos anos antes. É como se você... Porque essa aplicação do irmão Branham é como você pegar a si próprio e se comparar com as coisas de Deus. Essa escritura aqui, Jesus estava lá ensinando. Eu quero ler assim, compassadamente com os irmãos, porque o nosso tempo agora para ministrar a ceia é sempre um pequeno tempo, né? A partir do verso 46 de São João 6. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Você sabe que eles passaram 40 anos comendo aquele maná. Só pararam de comer o maná, ele parou de cair para eles quando eles colheram os frutos da terra lá em Canaã. É que cessou aquele pão. Mas eles morreram, porque aquele povo que saiu lá do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, só 2 pessoas deles é que entraram em Canaã, Josué e Calebe. O resto morreram todos. Agora, entraram aproximadamente quase 3 mil pessoas, mas já nasceram no deserto. Não eram que saíram. Então, Jesus citando isto, porque Jesus sabia muito bem a murmuração, o trabalho de Coré e Abirão, quantas pessoas morreram com aquilo. No entanto, eles tinham comido do pão. Agora, Jesus não estava desfazendo do pão que eles comeram, ele estava enfatizando a vida dele para a igreja. Foi quando ele estava lá no poço, ele disse para a mulher: quem beber dessa água aí, desse poço de Jacó, que era uma bênção, né? Uma bênção para aquele povo, tornará a ter sede. Mas o que tomar da água que eu der, nunca mais terá sede. Olha só, quem bebe desta água, que é o Espírito Santo, é como eu preguei nesta manhã, pessoas que permanecem selados para o dia da redenção. Não importa se o trem vai viajar, dar bacadas, fazer curvas, mas ele está, de certa maneira, tão arrumadinho, organizadinho ali dentro, que nenhuma caixa sai do lugar. A vida cristã é a mesma coisa. Agora,
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Eu estou lendo aqui, e você está vendo aqui na nossa mesa um pão e um vinho que representam, e nós tomamos a ceia em memória. Quer dizer, fazendo ser lembrado, fazendo ser revivido. E Jesus não foi entendido, nem mesmo pelos discípulos, quando ele estava fazendo uma tão grande afirmação desta. Falando do seu corpo como pão, e depois ele fala do seu sangue, o sangue também, dizendo que o que não bebesse do sangue não tinha parte com ele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Não ficou nenhuma confusão aqui, irmãos. Aqueles irmãos, porque as pessoas, elas julgam as coisas de uma forma muito natural, raciocínio natural. Mas olha só, o pão que eu der é a minha carne, vírgula. Se pararmos aqui, teria que comer a carne literal de Jesus. Mas, vírgula, que eu darei, falando já do futuro, pela vida do mundo. E quando é que ele deu esse pão pela vida do mundo? Foi lá no Calvário, nós sabemos disso. Foi quando ele foi para o Calvário. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Aí virou só aquele xixi, aquele barulho, né? Como que eles dizem? Conversando, trocando de ideias, trocando de opiniões. E um virava para o outro, sentado assim no banco, virava para trás e dizia: e agora, hein? E agora? Nós estamos tão animados com esse homem, tão encorajados, ele sendo tão bom para nós, nos dando pão, porque o irmão Branham disse que eles iam nas suas reuniões pelo pão que eles comiam. Nem mesmo era pela cura divina, porque Jesus curava todos, mas era principalmente pelo pão que eles comiam, porque Jesus multiplicava pão e eles comiam e sobrava muito pão e peixe e alimentos ali, vinho e outras coisas. Então eles começaram a perguntar. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem... Parece que Jesus não estava tendo compaixão deles, né? Porque Jesus parece que ele complicou mais ainda a coisa. Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue. Olha só, o seu sangue. Não tereis vida em vós mesmos. Todos nós sabemos que a vida que nós estamos buscando de Deus é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo, ele está num ofício depois do sacrifício, depois da vinda literal de Jesus aqui na terra. É que o Espírito Santo entrou com o ofício de ser Deus em nós, que é o batismo com o Espírito Santo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia.
O último dia é o dia da ressurreição dos membros da noiva, porque ela passou pelas eras da igreja e terá o dia da ressurreição. Então, por isso, esse é o dia. Será ressuscitada, ainda que tenha partido já há 2000 anos atrás. Para vocês verem o que é que faz Deus dentro de uma pessoa. O que é que faz Deus dentro de um ser humano. Olha só a durabilidade que existe. Porque há 2000 anos atrás, o irmão que morreu após a cruz, após a ressurreição de Jesus, já no Novo Testamento, o primeiro irmão que morreu, ele vai ressuscitar com a mesma condição de qualquer outro irmão, que morreu durante as eras, que morreu nesta era, que partiu agora recente, e que ainda vai partir. Eles não terão diferença, não serão menos crentes, eles não serão mais fracos, eles não terão menos valor para Deus. Eles vão ressuscitar no mesmo nível de nós que temos ouvido esta mensagem restauradora agora nesses últimos dias. Os luteranos, Mombrana diz assim, que eles continuaram fumando um charuto e bebendo vinhos e bebendo bebidas alcoólicas nos bares. A única coisa que os luteranos fizeram na sua era foi de não seguir a doutrina da Igreja Católica. Foi fugir do paganismo do catolicismo. Foi crer que a salvação era pela graça e não pelas obras. Mas eles continuaram naquela mesma condição, porque era tudo que Deus havia dado a eles, era isto, só justificação pela fé. Mas eles vão ressuscitar no mesmo nível nosso. No mesmo nível nosso. Nós não precisamos nos impressionar com grandes homens, grandes crentes, crente melhor, crente mais brilhante. Não! A condição de Deus estabelece uma regra só. Deixa eu continuar lendo aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Não é bebido, bebida. Agora a igreja está comendo a carne e bebendo dessa bebida no dia da ceia. Porque nós temos esse pão e esse vinho como uma representação. Uma representação. Você pega a bandeira do Brasil, verde e amarelo, as estrelas, o azul. Ali estão as cores da nação, representando as cores de tudo que o Brasil tem, da mata, do ouro, da água, dos céus, das estrelas. Está numa bandeira. É por isso que todo patriota respeita aquela bandeira, faz continência para ela, porque ela representa a sua nação para ele. A ceia é a mesma coisa nesse sentido. Você vai tomar a ceia, ela está falando nela que o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se
alimenta, também viverá por mim. Esse viverá por mim aqui não é viverá para mim. Olha o que está escrito. Não é viverá para mim, viverá por mim. Esse viverá por mim significa que você está viajando, que você está trabalhando, que você está namorando, que você está vivendo a vida, mas como cristão. Você está na igreja, em lugar celestial, como cristão. Enquanto que há aqueles que mesmo na igreja, eles não estão por Cristo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Como eu já disse, sinagoga é o templo dos judeus. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Dura é esta mensagem, dura é essa pregação, porque eles não entenderam nada. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? E isto escandaliza-vos? Se tivesse algum irmãozinho lá mais ousado, diria assim: mestre, o senhor ainda pergunta desse jeito para nós? Olha o que o senhor falou aí. Porque era contra os princípios doutrinários do Velho Testamento, comer carne humana e beber sangue de qualquer animal, quanto mais humano. Era doutrina não beber sangue. E isso foi tão forte que passou para o Novo Testamento. Os apóstolos colocou na doutrina da igreja do Novo Testamento. O irmão Branham também fez a mesma coisa. Que seria, pois, se visseis subindo o Filho do Homem para onde primeiro estava? Eu até grifei isso aqui, irmãos, porque o Filho do Homem, ele foi criado lá antes da fundação do mundo, como Cordeiro de Deus para morrer, para selar nossas vidas no livro da redenção. E Jesus disse: e que tal vocês virem então o Filho do Homem subindo para o lugar aonde ele estava primeiro, para o lugar aonde ele estava nos céus? Como é que vocês vão reagir então, ou agir? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne, você vive 60, 70, 80 anos, e depois, quando você vai ver... Eu tive um sonho esta noite, engraçado, irmãos. É sonho de barriga cheia, viu? Eu sonhei que eu estava numa fazenda que era do meu avô. E a expectativa era assim: ele tinha morrido, ia levar ele para o cemitério. E eu ia ficar lá, mais algumas pessoas, para pegar toda a riqueza que ele tinha deixado. Ali tinha inúmeras riquezas dentro daquela casa, mas para todo lado que eu olhava, só via coisa velha que não valia nada. E andava para lá, ia entrar num quarto, saía no outro, pegava uma coisa, aquilo não valia nada, tudo era lixo. Ele havia guardado lixo. A mesma coisa é a carne. Você faz e faz e faz e faz. Você pega aí um livro de um grande fenômeno da história, grande professor, grande intelectual, e vai aproveitar. Você aproveita alguns ensinamentos, mas em si a vida dele
tem nada que se aproveitar. Tem nada. Não vou nem citar o nome aqui não, mas vocês sabem de muitas pessoas assim. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É Jesus valorizando aquilo que ele dava para o povo. Já estou terminando aqui, vou orar pelo pão. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam, a quem era o que o havia de entregar. Os que não criam estavam ali só para entregar Jesus. E dizia, porque eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Ninguém aceita esta palavra, esta mensagem desta era, por revelação divina, se Deus não permitir. Deus tem que permitir primeiro. Desde então, muitos de seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Abandonou Jesus por causa desse discurso. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Jesus não tinha medo de perder o povo, nem de ficar só. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eu vou parar aqui nesse versículo. Senhor, para quem iremos nós? Para onde nós vamos? Aí você fala, isso aí é idolatria, é porque você nasceu e criou nessa igreja, é uma tradição. Não, é porque é o único lugar que tem vida eterna. É o único lugar, irmãos. É o único lugar que se prega a palavra que traz essa vida eterna, que produz essa vida eterna. Agora vamos para São João, ou melhor, para 1 Coríntios 11, né? E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o corpo do Senhor é a igreja. Você tem que saber quem é seu irmão, quem é sua irmã, quem é esta igreja redimida, comprada pelo sangue, redimida. Essa igreja que são filhos de Deus, estão aqui sinceramente para tomar a ceia e permanecer na palavra. Então você tem que discernir estas pessoas para não tomar a ceia indignamente. Porque quando você toma indignamente, você está causando problemas para esta igreja. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Nós sabemos o porquê que Paulo mandou esperar, né? Por causa da desordem que havia ali na igreja de Corinto.
Nós vamos orar pelo pão. Se você pegar ali o cálice para tomar o vinho e ele tiver um pouquinho preso na grade dele, então você deixa e pega o outro. Não precisa pressa, né? Pode ficar em paz. Então nós vamos orar pelo pão. Estar dizendo para o irmão, não preciso usar luva, porque eu vou lavar as mãos, passar o álcool nas mãos, e também não preciso quebrar o pão direto com a mão. Eu posso usar o guardanapo. Esse pão que nós fazemos, ele é tão fino, tão próprio, que não precisa rasgar com a mão. Vamos orar. Querido Deus, aqui está este pão, que representa todo aquele sermão, aquele ensinamento que o Senhor deu aos discípulos, e que causou tanto distúrbio, mas aquilo se cumpriu lá no Calvário, se cumpriu lá na cruz, e a ceia ela continua refletindo aquilo ali, ó Pai. Nós agradecemos por nos ter dado este pão que é a palavra para a vida eterna, e pedimos ao Senhor santificar este pão. Nós o consagramos a Ti, ó Pai, com toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar pelo vinho. O vinho está aqui dentro, mas nós podemos orar. Senhor, aqui está o vinho. Ele representa o Teu sangue. E nós pedimos nesta hora que este vinho seja de igual modo consagrado e santificado para este serviço da ceia, que representa todo aquele ensinamento que o Senhor nos deu e que Paulo também nos ensina em 1 Coríntios 11. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sentar, irmãos.
Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Vamos para o versículo 17, aliás, o 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Vamos então para essa bem-aventurança agora. Graças a Deus. O poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder,
sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. É o 232. Jamais eu deixarei de me lembrar dos sofrimentos de Jesus, meu Redentor, o qual por sua morte veio salvar alma triste desse pobre pecador. Pelas suas pesaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si ele tomou. Realmente nossas enfermidades, nossos pecados lá na cruz ele expirou. Quantas vezes a minha alma esteve triste, em agonia, muita dor e opressão, mas quando ouvi dizer do Nazareno, regozijou-se de prazer meu coração. Pelas suas pesaduras fomos sarados, e nossas dores sobre si ele tomou. Realmente nossas enfermidades, nossos pecados lá na cruz ele expirou. Sempre trabalhar, levando ao mundo a mensagem de Jesus, pois a minha redenção custou muito cara, custou a vida do pelas suas pesaduras
Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz com o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar, quem me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Lá tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, nem a morte subirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar, quem me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Nós vamos cantar mais um hino aqui, irmãos. O irmão Pedro não tem ele ali, mas que a maioria dos irmãos sabem ele. Muito antes de aqui eu chegar, Deus me escolheu. Nesta terra me fez habitar e aqui estou. Me acompanha por onde eu for, me ama. Graças a Deus que me fez o filho seu. Muito antes de aqui eu chegar, Deus me escolheu.
estamos agradecidos, não estamos, irmãos? Graças a Deus. Mais uma vitória, mais um marco mesmo na vida nossa, aqui nesta igreja. Graças a Deus por tudo que nós temos recebido nesse dia. E esta ceia tão boa, né? Tão leve, tão abençoada. Graças a Deus por isto. Deus abençoe nossos irmãos aqui presentes e através da internet nós quase não comunicamos com os irmãos porque é ceia, às vezes a gente não se preocupa tanto, né? Mas aqui está, irmão Pedro e Magaliane em Cachoeira e irmão José Antônio e família também em Cachoeira, marcando aqui a sua companhia, né? Está conosco, nós somos, como eu disse para eles antes de ontem, nós somos uma igreja, somos uma família e estamos juntos. Todos os nossos cultos aqui transmitidos fazem deles parte nossa aqui, né? Porque eles estão conosco. Então, Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que o Juversino em Diorama e os irmãos em Fazenda Nova estão todos também acompanhando. Deus abençoe e esteja com vocês em todos os instantes da vida. Vamos com Deus, irmãos. Vamos com Deus. Graças a Deus. Só